Olá, estamos começando agora o podcast Eleições 2022, uma realização do portal ING Plus e jornalismo Unisatic. Aqui quem fala é Rafaela Custódio, jornalista do portal ING Plus, e hoje recebemos para uma conversa o candidato Ricardo Guide, que disputa uma vaga no Congresso Nacional como deputado federal. Ricardo, seja bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Rafaela. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho do nosso trabalho. Lembrando que essa entrevista tem duração máxima de 15 minutos, tempo pré-estabelecido para todos que passam por aqui pelo nosso microfone. E estou ligando o nosso cronômetro a partir de agora e já faço a primeira pergunta ao candidato. Ricardo, você já foi deputado estadual, deputado federal, e agora eu queria que você explicasse o porquê da escolha de novamente concorrer a um cargo como deputado federal. Bom, desde criança eu aprendi em casa. Meu pai foi prefeito aqui de Criciúma por 10 anos, foi deputado por 6 oportunidades. A minha mãe chegou a ser senadora e eu aprendi acompanhando, vendo pelo exemplo, que a política é uma ferramenta muito poderosa de melhorar a vida das pessoas. Eu cresci ouvindo as pessoas falando da importância do trabalho do meu pai, da minha mãe, como ele foi importante, né, às vezes para sua família, ou para a rua que morava, ou para o seu bairro, ou para Criciúma, né, que se transformou no período que ele foi prefeito. É a mesma forma da minha mãe, principalmente no período que ela foi presidente da FASC, por toda a ação que foi feita através das creches, né, que ela começou aqui em Criciúma, clubes de mães, de idosos. Então a gente via que a política é uma ferramenta muito potente e que, se for usada da maneira correta, ela pode sim melhorar muito a vida das pessoas. E eu cresci ouvindo isso da comunidade. E por conta disso eu quis continuar o trabalho deles, né? Estou no meu 2º mandato e acredito que a gente vem apresentando muito resultado positivo aqui para a nossa região, para a nossa cidade, para Santa Catarina e para o Brasil. E é por isso que a gente está nessa caminhada, para continuar trabalhando, para continuar fazendo aquilo que a gente fez nesse primeiro mandato como deputado federal. E a gente tem aqui muito resultado entregue, né? Por exemplo, quando falar em questão legislativa, a gente conseguiu aprovar o plano de transição energética justa. É um plano que vai garantir a continuidade da indústria carbonífera, pelo menos até o ano de 2040. Uma ação muito importante do nosso mandato, que garantiu aí a manutenção de 20 mil empregos aqui na região, o que acaba impactando aí em cerca de 100 mil pessoas, né, diretamente. Mas é muito mais do que isso, uma vez que o setor representa 15% do PIB da região sul catarinense. Se de uma hora para outra ele deixasse de existir, com toda certeza a região toda empobreceria, né? Isso acabaria refletindo em toda a população do sul, nos mais, noutros menos, mas sem dúvida nenhuma seria um baque muito grande para a economia do sul catarinense. Essa lei que eu aprovei também, ela também prevê a recuperação das áreas degradadas no passado, que se de um momento para o outro essa indústria parasse, provavelmente toda a recuperação que vem sendo feita também pararia. Mas ela não é importante só para a região sul catarinense, ela é importante para o Brasil. A gente tem uma matriz basicamente hidrelétrica, né, de geração de energia através de hidrelétricas. E quando faltam chuvas no nosso país, e isso não é raro, é necessário que a gente tenha um suporte de geração através de termoelétricas. Por quê? Porque a hidrelétrica depende das chuvas, a solar depende do sol, a eólica depende dos ventos. As únicas que não dependem da meteorologia, né, são a usina termoelétrica e a usina nuclear. Nós não podemos abrir mão de um potencial, né, de uma usina como a gente tem aqui, que produz quase 1 gigawatt de energia, que nós temos em Capivari, num país que volta e meia tem racionamento de energia, está cuidando. Então, uma ação importantíssima, muito para o sul de Santa Catarina, mas também para o Brasil. Outra ação importante que a gente vem realizando em Brasília e quer continuar realizando é, por exemplo, fazer com que os muitos impostos que a gente paga possam voltar a Santa Catarina, né? Historicamente, Santa Catarina sempre foi um estado que recebeu muito pouco de volta do governo federal. E eu cheguei lá com 2 prioridades: a questão do carvão, que era uma necessidade da região, mas também fazer com que os impostos que a gente paga, aliás, possa voltar para Santa Catarina. E por isso eu montei uma equipe muito competente lá em Brasília, uma equipe que não foi feita com cabos eleitorais ou com amigos, né? Hoje são amigos, claro, depois de 3 anos e meio, mas é uma equipe que vem me dando um suporte muito grande
E hoje em dia, na maioria, quase todos os municípios do sul do estado que eu passo, eu ouço dos prefeitos que o deputado federal que mais trouxe recursos para o seu município foi o deputado federal Ricardo Guide. Isso se repete em outros, fora do sul do estado, também em muitas cidades, né? Então, eu acho que dá para ver que o trabalho vem sendo bem feito, né? Então, a gente quer continuar isso. Agora, com mais experiência, conhecendo melhor a nossa capital federal, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou, no próximo mandato, trazer muito mais resultados, seja aqui para o sul catarinense, que é a nossa base, é a região que a gente representa, mas sempre também defendendo os interesses de Santa Catarina e pensando num país cada vez melhor, um país com mais justiça, um país com mais distribuição de renda, um país mais eficiente e mais competitivo a nível mundial para que a gente possa gerar emprego, gerar renda e melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Candidato, quais são as suas principais bandeiras? Bom, aí uma delas que a gente defende é fazer com que os impostos que a gente paga voltem para Santa Catarina. Isso a gente vai continuar fazendo. A gente tem uma equipe muito competitiva lá, muito competente, e a gente vai, sem dúvida nenhuma, continuar fazendo isso. Outra questão que eu já defendo desde quando eu fui deputado estadual é a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Eu fui presidente da comissão, né, que trata do assunto na Assembleia Legislativa. Lá em Brasília, eu faço parte dessa comissão que discute políticas públicas, né, que possa dar melhores condições, né? Lembrando que no Brasil, as pessoas com deficiência ainda têm muita dificuldade em relação a países de primeiro mundo. E a gente trabalha lá políticas públicas, acessibilidade, ações que possam melhorar a vida dessas pessoas, ações que a gente possa dar melhores condições, né? Porque a gente tem que facilitar, né, a vida. A gente não é facilitar, na verdade, a gente não pode criar problemas, né? E hoje no Brasil a gente vê muitas dificuldades, principalmente quando se fala em acessibilidade. A gente também trabalha muito as entidades, né, como a Paz, como o AMAS e muitas outras aí para deficientes físicos que a gente vem dando apoio, não só aqui em Criciúma, mas em toda Santa Catarina, né, através de recursos também, né, para ações importantes, né? E seja para aqui em Criciúma, por exemplo, na PAI foi um ônibus, foi recurso para reforma, para vida ativa, que é para os deficientes físicos, também já foi recursos, tanto para tratamento como também para equipamentos para esportes, como cadeira de rodas de velocidade, para praticar basquete, né? Aproveitar para fazer o esporte, isso é inclusão, né? Então a gente vem defendendo muito também a bandeira também disso. Questão do carvão, tão importante aqui, a gente conseguiu aprovar a lei com muito trabalho, né? Eu peguei a lei, botei debaixo do braço e fui atrás dos líderes, do presidente da Câmara, do Senado, para que a gente pudesse aprovar essa lei, para que pudesse ser pautada, né? Muitos deputados ficam alguns mandatos lá e não conseguem aprovar uma lei. A gente conseguiu aprovar uma lei que é fundamental aqui para a nossa região. E o desafio agora é implementar essa lei. Ontem mesmo foi realizada a primeira reunião do Conselho do TEG, que é o Plano de Transição Energética Justa, né? Então, começando a botar em prática a lei que a gente aprovou no final do ano passado e que tem aí pelo menos até 2025, né? Para que ela possa estar na prática funcionando. Até 2025 a gente já tinha uma outra garantia legal para a continuidade da exploração. Então eu acho que a gente tem que estar lá continuando representando os interesses de Criciúma, da região sul, e é isso que a gente vai fazer também em relação a isso, para garantir esses 20 mil empregos, para garantir 15% da economia do sul, para garantir a recuperação ambiental aqui na nossa região e também para garantir energia, e quando eu falo energia mais barata, porque das termoelétricas a mais barata é a carvão, e para a manutenção do sistema é necessário a energia termoelétrica. O ano passado, com a escassez de chuvas, por exemplo, o governo federal teve que comprar energia de usinas termoelétricas a gás e a óleo e diesel, pagando cerca de 10 vezes mais do que paga na termoelétrica a carvão. Então mostra que, além de tudo, também é economia no bolso do brasileiro. E, candidato, se for eleito, como poderemos ver o seu trabalho sendo refletido aqui no sul de Santa Catarina? De várias formas, né? De várias formas. A gente, além dessas ações, como eu já falei, a gente tem uma ação também muito voltada para a educação, para a saúde, né? E quando eu falo em educação, aqui mesmo na SATIC,
A gente foi parceiro e conseguiu recurso na ordem de R$500 mil para o Co-Business aqui da SATIC, né, que para desenvolver novos negócios, que isso vai gerar emprego, vai gerar renda. Então isso é uma bandeira que a gente defende intensamente, né, com que os recursos sejam bem aplicados e que possam gerar qualidade de vida, mas gerar também desenvolvimento, né, gerar empregos, gerar renda para todos aqueles que vivem aqui na nossa cidade e na nossa região. Ações importantes também na área da saúde a gente desenvolveu. São mais de, se não me engano, 12, 13 milhões somente aqui no município de Criciúma, né? Por exemplo, podemos falar nas poltronas da Unesc para os acompanhantes. Até pouco tempo atrás, o acompanhante dos quartos SUS da Unesc, para acompanhar o seu familiar enfermo, tinha que ficar em cadeiras plásticas, dormir noites, e a gente trouxe um recurso ali para que fosse instalada poltronas acolchoadas, reclináveis, né? E isso, sem dúvida nenhuma, melhora a qualidade de vida do criciumense, né? Uma ação que a gente tem recebido inúmeros comentários falando da sua importância e de como melhorou, né, a vida. E várias outras ações que a gente vem realizando na área da saúde, na área da educação, além do Co-Business aqui na SATIC, as passarelas da Unesc, por exemplo, e pavimentações, centros comunitários. Então a gente tem essa parceria com as entidades e com entidades, o Hospital São José, não só as poltronas, recursos para custeio. Então uma série de ações aí que, sem dúvida nenhuma, a gente chega aqui quase no final do mandato com muito resultado entregue. Candidato, você tem o tempo restante para deixar um recado ao seu eleitor. Bom, primeiro dizer que a gente está colocando mais uma vez o nome à disposição para poder defender a nossa região sul catarinense lá em Brasília, a importância de ter parlamentares que tenham compromisso com a nossa cidade, com a nossa região, que conheça os problemas da nossa cidade. E foi por isso, né, que a gente teve a oportunidade de fazer a lei da transição energética justa, por exemplo. É por isso que a gente consegue ações que, sem dúvida nenhuma, impactam muito na vida das pessoas. E eu estou aqui para pedir, mais uma vez, o voto, o apoio para o deputado federal Ricardo Guide. O número é 5511, para que a gente possa continuar um trabalho nos próximos 4 anos, que sem dúvida nenhuma acredito que vai ser muito mais produtivo ainda do que esse mandato que está se encerrando. Agora com muito mais experiência, né? Mas com a mesma vontade de trabalhar, com a mesma vontade de trazer resultado aqui para a nossa região. Muita gente pensa que quando você ganha uma eleição, você ganha um prêmio. Eu acho que a gente ganha uma oportunidade de trabalhar, uma oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas e uma oportunidade de mostrar para todos aqueles que acreditaram nas nossas ideias, no nosso trabalho, que fizeram a escolha correta. E é isso que a gente quer mais uma vez, ter a oportunidade de transformar a nossa região, de melhorar a vida das pessoas, de manter as condições necessárias para que Santa Catarina continue sendo um estado que é exemplo para o nosso país. Lá em Brasília se ouve muito que Santa Catarina é um estado rico, que não precisa do apoio do governo federal. Isso infelizmente não é uma verdade. A gente precisa sim, mas uma marca do catarinense é o trabalho, é saber aproveitar o que vem para cá. Então eu sempre digo, quando o governo federal investe numa estrada, isso vai gerar desenvolvimento, porque o povo que vive e utiliza a estrada é um povo trabalhador. E isso, além de gerar desenvolvimento, renda, torna o Brasil mais rico, mas também serve de exemplo para outros estados do nosso país, porque vê Santa Catarina como um modelo de desenvolvimento, de geração de emprego, de geração de renda, de qualidade de vida, e é isso que a gente está lá em Brasília defendendo, que cada vez mais Santa Catarina possa ser exemplo para o Brasil. E a gente vem fazendo com muito trabalho, com uma equipe muito competente, e acredito que esse segundo mandato a gente vai poder fazer ainda muito mais. Candidato, agradecemos novamente a sua presença no podcast Eleições 2022, produzido em uma parceria entre o portal ING Plus e o jornalismo Unisatic, que tem a supervisão da coordenadora de jornalismo do portal ING Plus, Amanda Garcia Ludwig, e da coordenadora do curso de jornalismo Unisatic, Karina Farias. Aos nossos ouvintes, obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima.